Olá, meu abençoado, graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para mais uma vez trazermos um vídeo aqui para honra e glória no nome do nosso Criador. Meus queridos, estou bastante alegre, animado, porque cada vez mais que nós vamos estudando a palavra, mais nós vamos descobrindo as revelações da graça de Deus. Eu continuo dizendo, eu tenho uma responsabilidade muito grande com meus inscritos, com aqueles que querem aprender a graça de Deus de uma maneira linda. Todos os ensinadores da graça, aqueles que são responsáveis pela graça de Deus aqui no Brasil. Se eu citar aqui alguns nomes, eu vou ser eu não vou estar praticando justiça, porque são tantos ensinadores, né, da graça no Brasil, e todos eles merecem ser lembrados. Então, se eu for lembrar algum nome, eu vou praticar uma injustiça. Eu não vou fazer isso, mas um abraço a todos os irmãos em graça, tá bom, meus queridos? Então, meus queridos, eu estava analisando, não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Não se esqueça. Eu estava analisando a palavra, e eu acredito que a gente vai descobrindo coisas novas. E uma das coisas novas que eu descobri, eu descobri, meus queridos, me perdão, tá? Mas que cheguei a um entendimento, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos observar isso aqui, vamos ver o que a graça de Deus nos ensina nisso aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do versículo 9, olha só que interessante. O título quer dizer, aqui que foi colocado pelos pais da igreja, a necessidade de vigilância. Preste atenção no que Paulo está falando. Vamos estudar a partir do versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva. Preste bem atenção que Paulo, ele não dá ênfase a este assunto aqui que nós vamos tratar. Eu não necessito de que vos escreva, porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Paulo está falando aqui que não é preciso ele detalhar, porque os crentes de Tessalônica, eles já estavam a par do assunto de que a vinda do dia do Senhor apontava para o juízo. Ela viria como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo, dizendo que, Paulo? Há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Lhes é um verbo, meu querido, transitivo plural. Lhes quer dizer a eles, aquela geração, aquela época. Lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. 2000 anos depois, a igreja evangélica ainda continua dizendo que as pessoas vivem em trevas. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Agora você preste atenção, meus queridos. O que é não viver em treva na visão de Paulo? O que seria não estar em trevas na visão de Paulo? Não estar em trevas na visão de Paulo era o quê? Era aqueles crentes daquela época ser surpreendido ou não sobre o dia do juízo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia.
Nós não somos da noite, ele também se inclui, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Preste bem atenção. Ele fala aqui: todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais. Quem são os demais? Aqueles que o dia do Senhor, o dia do juízo, poderia pegar eles de surpresa. Paulo disse aqui: pois os que dormem, dormem de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, quer dizer, não bêbados, não está surpreendido, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Qual era a salvação? A salvação eterna ou a salvação do juízo? A salvação do juízo. Preste atenção no versículo 9, 10. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também vocês estão fazendo. Meu querido, preste muita atenção nisso aqui que eu vou dizer. Pois Deus não nos predestinou ou nos destinou. Perdão da palavra predestinar. Aqui não é predestinar. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Talvez o maior erro da interpretação futurista é esse que eu vou falar aqui. Os futuristas, eles não aprenderam ainda, ou se aprenderam, não querem ensinar ao povo para que o povo caia o caluma dos olhos. O que os futuristas não aprenderam ainda, ou aprenderam e não querem dizer? Na velha aliança, tudo era físico. Na velha aliança, tudo que se fazia ali era físico. Na nova aliança, tudo é espiritual. Então, o que é a igreja na velha? O que era a igreja na velha aliança? Como que se fazia a presença de Deus na velha aliança? Até um tabernáculo o povo exigiu e Deus mandou fazer para que o povo pudesse estar buscando a Deus ali, mas de forma literal. Porque se fosse o contrário, o povo não estava ou se dava por satisfeito. Então, no velho Aion, na velha aliança, tinha que ser tudo físico. Até a presença de Deus no meio do povo tinha que ter um lugar para Deus habitar. Um lugar físico. Na velha aliança, até as adorações tinha que ser adoração física. Tinha que morrer animal, tinha que espargir sangue do animal, tinha que ter a presença dos utensílios, tinha que ter frutas, tinha que ter alimento, tinha que ter animais, tinha que ter um lugar físico aonde os animais eram colocados. Então, naquele velho pacto, chamado de velha aliança, tudo ali era literal, tudo ali
era físico. O que é que aconteceu, meu querido? Quando nós observamos que em graça a igreja parte desse princípio, que o corpo de Cristo em graça, ele não é mais um corpo físico, literal, ele é um corpo espiritual, chamado de igreja. E essa igreja, ela tem um nome. Qual é o nome? Corpo de Cristo. Mas é um corpo de Cristo físico, literal? Não. O corpo de Cristo em graça, na nova aliança, ele é um corpo espiritual e levou o nome de igreja. Nós estamos há 2000 anos depois do evento do juízo, que Paulo fala que ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja evangélica, ela não entendeu ainda que o corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. Colossenses 1:24, 1 Coríntios 12:27. A igreja, na nova aliança, é a habitação de Deus. A igreja, na nova aliança, é a coluna e a firmeza da verdade. A igreja, na nova aliança, ela é a geração eleita. 1 Pedro 2:9. A igreja, na nova aliança, ela é o sacerdócio real. Ela é a nação santa. Ela é o povo adquirido. Ela é o corpo de Cristo. Ela é a esposa de Cristo. Então, meu querido, quando você observa Hebreus capítulo 10, você observa uma coisa interessante, que ali o escritor dos Hebreus, que nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo, ele explica ali no capítulo 9 e no capítulo 10, que todo o livro de Hebreus foi escrito para nos mostrar a transição entre a velha aliança e a nova aliança. Quando você vai nesses dois capítulos, 9 e o 10, Paulo está explicando ali que na velha aliança, tudo era físico. Tudo que se fazia na velha aliança era físico. E ele vai explicando que na nova aliança, tudo é espiritual, inclusive a igreja de Deus, inclusive o corpo de Cristo. Quando a igreja evangélica, mesmo 2000 anos depois do advento do juízo, da morte e ressurreição de Jesus, a igreja evangélica participa da chamada Santa Ceia, chamando aquele pedaço de pão e aquele cálice de vinho de corpo de Cristo. Por quê? Porque a igreja evangélica, ela não entendeu que físico era só na velha aliança. Todos os objetos das prestações de cultos, adoração a Deus, na velha aliança, tudo era físico. Esse talvez seja o maior erro da interpretação futurista. Eles não entenderem que na velha aliança tudo era físico. Na nova aliança, tudo é espiritual. Então, o termo, meus queridos, igreja, que é eclésia, que quer dizer congregação ou assembleia, ela traduz o que é uma fraternidade, traduz e revela a perfeita união, do jeito que está lá no Salmo 133. Então,
quando você observa Colossenses, no capítulo 1, e o versículo 18, e também Colossenses 1, o versículo 24, está lá retratada que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Mas a religião evangélica ainda ensina que igreja ainda é um lugar físico aonde as pessoas têm que estar, obrigado a estar ali para ter comunhão com Deus. Mas isso é totalmente contrário ao evangelho da graça de Deus. O que está acontecendo, meu querido, com a religião evangélica? A religião evangélica, eles fazem um desfavor à graça de Deus, colocando o povo para praticar as ordenanças da lei. A igreja evangélica, ela não entendeu nada. Por que que Cristo morreu e ressuscitou e trouxe o juízo no ano 70 em Israel? Foi por causa da mudança de tempo, a mudança de pacto, a mudança de aion, a mudança de alianças. Então a igreja de Cristo, em graça, ela não é mais um tabernáculo físico. Ela não é mais um templo físico. Você não consegue enxergar a igreja visivelmente. E olha que isso, meu querido, foi explicado, detalhado pelo próprio Jesus, o Filho de Deus, do Criador. Abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17, o versículo 20 e 21. Depois você vá em João, no capítulo 17, quando ele faz a oração sacerdotal, ele direciona a sua oração ao Criador e fala assim: Pai, guarda aqueles que eram teus e tu me deu. Eu não os peço que tire-os do mundo, mas que guarde-os do mal, ou seja, que livre-os do mal. Então, meus queridos, uma observação que a gente deve e tem que fazer, isso é muito importante. Quando a gente observa a palavra de Deus com responsabilidade, quando a gente observa a palavra de Deus, respeitando verdadeiramente as revelações da palavra, você começa a entender que a igreja de Deus, ela é um edifício inabalável. Ou seja, quando ela é provada, ela suporta o peso, ela suporta cargas, ela suporta as lutas, porque ela é espiritual, ela não é física. A igreja espiritual, ela é preciosa, porque ela é composta de pedras vivas, do jeito que está em 1 Pedro 2:5. A igreja, corpo espiritual de Cristo, ela se mantém firme, porque através dos séculos, ela jamais enfraqueceu. 1 Timóteo 3:15 nos ensina isso. Eu vou falar uma coisa muito importante para você. Vou falar aqui para você se libertar de uma vez da doutrina futurista. Você sabe por quê que os futuristas defendem, ensinam e sustentam a doutrina tribulacionista? Ou seja, existe aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação,
Existem aqueles que acreditam que a igreja vai estar aqui na grande tribulação. E existem aqueles que acreditam que acreditam que a igreja não vai mais estar aqui na grande tribulação. Nem a primeira via, nem a segunda via e nem a terceira via. A grande tribulação, ela já aconteceu. E ela era localizada. Ela era para a nação de Israel. Mas você sabe por quê? Que os futuristas defendem, sustentam a doutrina futurista? Porque enquanto eles pregarem que a grande tribulação vai acontecer, eles conseguem manter o gado no curral. Ou seja, amedrontar, aterrorizar as pessoas. Meu querido, a grande tribulação, ela não existe para a igreja, não existe para o mundo. A grande tribulação que existe na Bíblia, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, também 9, ela já aconteceu. Você sabia que o próprio Jesus, ele não deu ênfase a essa história de grande tribulação? Sabe por quê? Que Jesus não deu ênfase à história do arrebatamento? Por quê? Porque ele não era físico. Toda vez que Jesus dava ênfase a alguma coisa, ele falava, em verdade vos, ou seja, digo a vocês. Onde que está escrito? Jesus, os apóstolos, os discípulos, dando ênfase à questão do arrebatamento físico. Onde que está escrito? Onde que está Jesus dando ênfase ao arrebatamento? Em lugar nenhum da Bíblia. Em lugar nenhum da Bíblia. Não existe, meus queridos. Não existe. Então, meu querido, você tem que aprender uma coisa. Se liberta do sistema, porque a igreja, ela já foi arrebatada espiritualmente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Pois Deus não nos, há 2000 anos atrás, esse nos é um verbo, meu querido, primeira pessoa do plural. Paulo se inclui no texto. Pois Deus não nos predestinou para a ira, isto é, para o juízo, para perecer no juízo, para perecer no ano 70. Paulo morreu antes do ano 70, mas Paulo, ele tinha convicção que o juízo não era para ele perecer. Ele não nos predestinou, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, você sabe o que a igreja evangélica prega? Eles pregam que Jesus morreu para várias coisas. Eles dizem que Jesus morreu para perdoar pecado. Jesus morreu para o dia do juízo. Jesus morreu para o arrebatamento. Jesus morreu para ressuscitar. Jesus morreu para muita coisa. Mas você sabe o que a Bíblia diz? Para que Jesus morreu? Para garantir salvação. E a salvação, meu querido, ela é uma só. Ele morreu para garantir salvação eterna. Tem que aprender isso. O maior erro da teologia futurista é eles pregarem, eles sustentarem que aquilo que era físico na velha aliança também é válido na nova aliança. Não é não, meu querido.
Na velha aliança tudo era físico. Na nova aliança tudo é espiritual. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para você. Em Hebreus, no capítulo 10. Eu não vou ler tudo, que eu já estou terminando o vídeo. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, está vendo? A imagem exata era o quê? Era espiritual. Mas e a imagem literal era o quê? Era física. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. Preste atenção, a partir do verso 10, do capítulo 10 de Hebreus. Nessa vontade é que temos sido santificados. Entendeu? Pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez por todas. Uma vez por todas. Preste atenção. A partir do versículo 13. A partir do momento que isso aqui aconteceu, Jesus, na cruz, aniquilando a velha aliança chamada de diabo. Hebreus 2, a partir do 13. A partir do momento que ele mudou aquele velho pacto, transformou em novo, olha o que aconteceu. Hebreus 10, a partir do 13. Daí por diante, espera que os seus inimigos, porque a palavra espera, porque a religião não deixa as pessoas enxergar isso aqui. Mas, para quem caiu a calúnia dos olhos, nós deixamos, porque não depende de nós, dependeu único e exclusivo do Filho de Deus. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma só oferta, captou? Aperfeiçoou, não vai aperfeiçoar. A religião ensina que para você se aperfeiçoar diante de Deus, você tem que estar todo dia no culto em um tabernáculo terrestre. Eles blasfemam contra Deus, contra Jesus ou não? Sim, porque eles ensinam errado acerca disso aqui. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre. Para sempre. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário aperfeiçoou eu e você para todo sempre. Porque o que foi aperfeiçoado não é a nossa carne, foi o nosso espírito. Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nolo testifica. Primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Depois daqueles dias qual? Os dias do sacrifício e os dias em que foi mudado as alianças. Diz o Senhor: vou colocar as minhas leis nos seus corações e as escrevereis no seu entendimento. E ainda acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Porque onde há remissão destes, quer dizer, dos pecados, não há mais oferta pelo pecado. E eu te digo, você está sendo enganado. Você está sendo induzido a blasfemar contra o sangue, o nome do supremo autor, que é Deus, e o do seu Filho, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A religião, ela se coloca no lugar, sabe de quê? Daquelas pessoas que estão lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo, a mensagem anterior que eu coloquei pela parte da manhã.
Segundo aos Coríntios, no capítulo 11, observe isso aqui e tome muito cuidado. Os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por quê? Os seus ministros se transformam em ministro de justiça, mas o fim deles será conforme a obra deles. Ou seja, eles continuam pregando mentira e eles próprios cairão na sua própria mentira. Vou repetir porque o tema do vídeo vai ser esse. O maior erro da interpretação futurista é não entender que na velha aliança tudo era físico, na nova aliança tudo é espiritual. Fique na paz e ajude-nos nesse canal, meu querido. Dê uma força, divulgue, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like e crescendo sempre na graça do nosso Criador dos céus e da terra. Amém? Graça e paz.